Olá, eu sou a Lúcia Guarilha, mentora de marca pessoal para mulheres. Olá, eu sou a Pamela Amaro, terapeuta e mentora de mulheres, e nós somos as idealizadoras do Flua Canal. E este é um quadro do Histórias que Fluem. Esse quadro que tem como objetivo escutar histórias reais de mulheres reais. E hoje, pela primeira vez, nós estamos com uma convidada muito especial. Ela é ex-tetraplégica, construindo o sonho de voltar a correr, é mentora, é palestrante, é treinadora e depois de tantos desafios, ela tem um lema: ouse sonhar, não importa o tamanho dos seus sonhos. E hoje nós estamos aqui com ela, que é Amanda Rubio. Muito prazer. Muito prazer. Obrigada por você estar aqui, Amanda. E aproveitando, Amanda, você diz para nós, enquanto a gente conversava um pouquinho, que mais importante do que o que aconteceu com você foi o que você fez com o que aconteceu. E você traz também junto contigo esse lugar de transição da dor, onde você pode transformar a dor em algo de força na sua vida. Me conta um pouco a tua história. Primeiramente, gratidão pelo convite, né, de estar aqui. Eu acredito que a nossa história ela é medicina. Ela tem o poder de curar aqueles que ouvem, né? E falar da minha história hoje, para mim, é uma missão. Então, é muito gratificante poder compartilhar hoje a minha história com vocês. Muito legal essa sua pergunta, né? Por onde eu começaria? E no final de semana eu tive o privilégio de estar com a Nuran Evren, que é a roteirista de Uma Nova Mulher, uma série de muito sucesso no Netflix, né? Ela é turca e veio para o Brasil para uma imersão de constelação e histórias. E essas perguntas foram feitas, né, lá. E quando eu voltei, por onde eu começo a minha história? Começa a minha história com a menina de 7 anos dentro de uma quadra de futebol. Eu acho que não tem como eu contar da minha história, de tudo que aconteceu e tudo que eu superei, sem falar dessa menina, né? Eu sou uma grande incentivadora do esporte. A minha vida foi permeada pelo esporte. Eu não fui muito a menina que brincou de boneca, mas eu fui a menina que cresceu com a bola no pé. E a única certeza que eu tinha é que eu faria educação física. E o meu primeiro campeonato foi aos 7 anos, jogando futebol. Eu tenho até hoje essa medalha lá de 2022. Olha só. Hoje eu tenho 29 anos. Mas eu lembro que dentro de quadra eu tinha que me superar. Eu tinha que driblar a bola para eu conseguir fazer o gol, eu tinha que treinar para eu conseguir ter um bom condicionamento, senão eu não conseguia jogar. E eu faço uma associação disso com a vida. Às vezes a gente tem que driblar os obstáculos, às vezes a gente tem que dar o nosso máximo para superar algo em prol de conquistar alguma coisa. Então, todo esse mindset da Amanda, de tudo que veio acontecer depois, ele começa aí. Muito bom, Amanda. Né? E é interessante isso que você está trazendo para nós, essa palavra superação. Se você pudesse nos contar, assim, talvez a tua grande superação, acho que foram muitas, né? Mas o que te atravessou dentro da tua história que talvez fez com que você voltasse a essa menina e tentasse driblar, às vezes, algumas coisas na tua vida, né? Fora do campo, mas na vida real. Quando eu estava com 19 anos, realizando ali o sonho dessa criança de fazer uma faculdade de educação física, o meu sonho era trabalhar com atleta de alto rendimento. Eu também sou muito fã de artes marciais. Aos 11 anos eu comecei a praticar karatê, aos 17 jiu-jitsu. Meu pai treinava muito também, ele lutava. Esporte sempre presente, né? Esporte sempre presente, exatamente. Eu participei de muitas competições já, tanto no futebol quanto nas artes marciais. E aos 19 anos eu estava ali conquistando esse sonho, né? Eu falei, não fui atleta profissional, então eu quero treinar atleta. Era esse o meu destino, né? Tava tudo programado. Mas, numa noite, parada num semáforo, eu não vi que estava sendo abordada e eu acabei levando um tiro. E aí eu entendi que eu estava sendo assaltada. E quando eu levei esse tiro, eu perdi todo o movimento do corpo, instantaneamente.
E ali eu vi o sonho dessa menina ser desconstruído. Ali eu vi a minha vida passando aos meus olhos, sem saber o que seria o amanhã. E ao mesmo tempo que eu vi o sonho dessa menina sendo perdido naquele obstáculo que surgiu à frente, ao mesmo tempo eu tive que resgatar a mesma força de se superar. Estava programado o mindset para essa superação, né? Por isso que eu sou tão fã do esporte, do quanto ele tem o poder de mudar e transformar a nossa vida. Então, dali eu fui conduzida para o hospital, onde eu fiquei 9 dias na UTI, ainda sem mexer nada, sem beber água, sem dormir, porque o corpo liberou muita adrenalina, né? E tomar água também não podia, porque poderia agravar o quadro. E eu lembro que eu sentia muita sede. Depois eu fiquei mais 5 dias no quarto de hospital, com a bala alojada na coluna. Aí a gente já sabia que a bala estava alojada na minha coluna cervical. Eu tinha fraturado a 6ª e a 7ª vértebra e tinha tido um rompimento parcial medular. Então, o diagnóstico médico era que eu evoluísse no máximo para um quadro de paraplegia. Então, eu recuperaria o movimento dos braços, mas eu nunca mais ia poder mover as minhas pernas. Naquele momento você movimentava os olhos e a boca, isso? Isso, naquele momento era os olhos e a boca, era tudo que eu movia. Eu fiquei usando um colar cervical, né, por 3 meses, então eu não conseguia virar pescoço. Eu não mexia, só ficava deitada, né? E depois dessa transição do hospital para casa, minha mãe ainda teve que locar uma cama de hospital, onde eu passei mais 3 meses ali deitada. E nesses 3 meses que eu passei ali deitada, eu conversava com as minhas pernas, né? Eu acredito muito que a nossa mentalidade, o como a gente decide encarar as coisas, determina muito como as coisas serão, né? Então, tem uma frase que eu trago que é: o caos chegou, mas tenha consciência no caos. Busque silenciar, busque esse estado de presença, porque a presença te traz clareza, ela te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu sei que é difícil, mas eu lembro que quando eu levei o tiro, eu não sabia ainda bem que era um tiro, mas eu tentei ficar calma. Tipo assim, tá, tem algo acontecendo. Se eu me desesperar agora, eu não vou ajudar, eu vou atrapalhar. Então eu vou manter a calma. E eu lembro que na hora chegaram muitas pessoas em volta do carro, porque eram 10 horas da noite no sábado, no centro da cidade, então as pessoas ainda estavam na rua, né? E tudo que eu dizia era: o meu celular está no banco do passageiro, a senha é uma casinha da esquerda para a direita, liguem pro meu pai. Era isso que eu fazia. Sabe quando você assiste esses filmes de guerra? E tá no meio da guerra, no confronto, e o cara tá ali e tá com esse instinto de tipo, precisamos resolver a situação. Eu tinha muito esse instinto, sabe? Incrível isso. E até, né, eu acho que deve ser alguma coisa muito ancestral, né? O meu bisavô, por parte de mãe, ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele foi militar. O meu sonho era ser militar. Não, olha o perfil da menina, né? Porque eu pego as minhas fotos da infância e tinham aqueles desfiles na escola, as menininhas estavam todas de princesinha, eu tava de cangaceira com uma espingarda na mão. Eu acho que isso é muito ancestral, né? Eu acredito nisso, né? Hoje eu trabalho com ancestralidade, com constelação sistêmica, né? Então eu acredito que isso vem de lá, né? Que isso também me move positivamente, né? E Amanda, assim, você acredita que a tua grande escola, então, inicial de autoconhecimento, talvez, foi o esporte? Você acha que naquele momento, aos 19 anos, você recorreu a essa escola, a escola das superações que você já estava vivendo ao se deparar com o esporte? Como que é o esporte dentro da tua vida nesse sentido? Até me arrepio ouvindo você falar, porque pra mim o esporte é tudo, sabe? Eu não tenho a menor dúvida que é o esporte que me transformou, né? Que te salvou. Que me salvou. E o esporte me salvou não só com relação a essa história, né? Mas eu nasci num bairro de periferia da cidade, né? Eu venho de uma família muito simples. De qual cidade você é? Salto de Pirapora. Então eu cresci ali no Jardim Bandeira. Eu estudei ali, eu estudei em escola pública e era um projeto social de prefeitura, era uma escolinha de futebol.
Então, o esporte ele me salvou em todos os sentidos, porque quando eu olho para aquela realidade, eu vi que muitas pessoas se perderam nas drogas, que muitas meninas foram mães cedo, diversos destinos, diversos caminhos, e eu presenciei tudo isso, mas eu tinha algo diferente, eu pensava diferente, e eu sei que é o esporte que moldou o meu caráter, que moldou os meus valores, né? Quando eu fui para a faculdade, foi uma outra expansão, conectar com outras pessoas, vivenciar outros ambientes. Então, o ambiente ele tem o poder de moldar você, mas quando você decide por algo diferente, você consegue transpassar tudo isso e vivenciar um caminho diferente, né? Então, o esporte também me salvou nesse sentido. Por isso que eu sou uma grande defensora dos projetos sociais que envolvem esporte e começam da base, sabe? Acho que eu vim desse lugar. E a gente falou sobre a potência do esporte, né, como algo que te salvou, enfim, com tudo isso que você traz, né, carregado ali no esporte como positivo. E eu sei que, como a gente já conversou, você é bastante envolvida em outras questões de autoconhecimento. Como foi você ali pensando naquele momento, né, que tinha passado por aquilo na sua vida, talvez já em recuperação ou no momento ainda, enfim, da sua cama, mas você começou a buscar ferramentas para se conhecer? Foi nesse momento em que tudo aconteceu? Como foi isso? Nesse primeiro momento era algo tudo muito intuitivo, sabe? Porque eu venho de uma família evangélica. Logo depois eu me batizei na igreja, porque Deus estava me castigando. Se eu não estivesse na igreja, eu podia morrer. Então, Olha a crença. eu passei essa questão da crença ali muito forte. Hoje, olhando para trás, conhecimento que eu tenho, eu sei que eu tive uma depressão naquele momento ali, né? Não tinha psicólogo, não tinha terapeuta, não existia isso naquele momento. Então, o meu autoconhecimento ele era muito de mim comigo mesma, né? Então, eu lembro que ainda na cama, eu não queria ficar assistindo TV, eu queria ler, eu queria entender mais sobre a vida, sabe? Mas ainda não tinha muito conhecimento, né? E eu lembro que eu conversava com o meu corpo. Acho que começar aí, né? Era Nossa, intuitivo, mas eu lembro que eu olhava para minhas pernas, eu fechava os olhos e eu falava assim, perna, mexe, mexe, mexe. E eu ficava dando comando, até que um dia o meu dedinho do pé direito mexeu a primeira vez. E aí minha mãe chegou, eu tava chorando, ela falou, eu nunca vi você chorar, por que você tá chorando agora? Eu falei, é de alegria, Uau. né? É de alegria, porque eu consegui mexer o dedo do meu pé. E aí assim foi, continuava dando estímulo, pedindo, e aí a minha perna esquerda mexeu. Então toda a energia que eu podia investir em mim era o que eu fazia, né? Tanto que as pessoas perguntam, mas e quem atirou em você? Como que foi isso? Eu nunca me preocupei com isso, porque eu já entendia, mesmo sem muito conhecimento, que essa pessoa, ela estava sendo uma ferramenta para o que estava acontecendo. Que apesar de complexo que é, né, a gente entender isso, mas às vezes aquilo que parece que é mal na sua vida, que tem alguém que é o grande vilão, na verdade é o grande agente de transformação. E o que seríamos de nós sem o processo da dor? Sem os desertos que a gente passa? Né? Eu acho que eles são essenciais, eles são necessários. Mas é preciso muito da energia do amor para que a gente consiga transpassar a dor. Mas a dor ela é uma grande aliada. Como eu falo, a doença ela não é a sua inimiga, a doença ela é a sua grande professora. Comece a dialogar com ela. Então, o que você quer me ensinar? O que eu preciso aprender aqui, né? Então, lá atrás, muito intuitivamente, eu já tinha esses diálogos comigo, né? Eu lembro que uma pessoa chegou a me falar, uma pessoa de igreja, enfim, ela chegou e falou assim para mim, isso que está acontecendo com você hoje é para uma grande missão, não é só sobre você, é sobre salvar vidas. E eu guardei aquilo no meu coração assim e falei, eu sei que um dia isso vai fazer sentido, porque agora eu tô no processo, então talvez não faça tanto. Então agora, depois de 10 anos, né, em março do ano que vem vai fazer 11 anos já, isso faz muito sentido para mim. Sim. Né? E é muito interessante isso que você está falando, Amanda, porque sentir só dá pra gente fazer, o sentimento só dá pra gente viver ele sentindo. Não dá pra gente viver ele entendendo, né? Não. Então, o processo de
respeitar, né, o que naquele momento que a situação caótica, vamos falar assim, está instalada, talvez não é o mesmo momento em que vai se entender muitas coisas, né? E eu vejo que essa é uma batalha que às vezes as pessoas ficam travando, uma guerra, né? Entre o que eu tô sentindo versus eu não tô entendendo o que eu tô sentindo e o quanto se permitir, que parece que foi o que você fez, né? Assim, deixa eu viver isso aqui, em algum momento eu vou voltar e essa compreensão vai vir. E Amanda, pegando esse gancho, eu fiquei assim muito curiosa para te perguntar uma coisa. Por que o pai? Por que naquele momento em que você estava totalmente sem saber exatamente o que fazer, em uma situação completamente paralisada, você disse: casinha ao contrário, liga para o meu pai. Muito legal você falar isso, porque somente nesse momento aqui eu tô me dando conta do quanto o pai estava presente também nessa situação. Desde lá. Desde lá. Desde lá. Desde mexer o dedinho do pé direito a primeira vez, sistemicamente o nosso lado direito representa o nosso pai, né? Então, gratidão. Muito É muito legal. engraçado. Por isso que é bom a gente conversar, a gente contar a nossa história e revisitar ela, porque é mais insight que vai vindo e fala, nossa, já tava ali. Os olhares de fora, eles complementam, né? Eles a nossa complementam. história, a nossa Exato, vida. eu nunca as tinha parado pra reflexões. pensar nisso, né? Agora que eu vou contar, vocês vão entender, tá, gente? Quem tá assistindo não tá entendendo ainda, vocês vão entender, né? Essa questão de pai, eu vou ter que entrar nessa história, porque essa história de pai, ela tem tudo a ver com a história do salto, com a história da menina que ficou sem andar, da história da menina que superou o diagnóstico, que voltou a andar e que hoje está se preparando para correr, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha muitos conflitos com meu pai. Eu sei que muitas mulheres enfrentam isso, esse conflito com o masculino, de certa forma, né, que é. E já depois de ter superado muita coisa, né, de já ter voltado, já ter superado a cadeira de rodas, o andador, as muletas, eu voltei para a faculdade de educação física. E quando eu superei essa parte mais difícil, eu comecei a ter muitos conflitos com meu pai novamente. Então a gente tinha muito conflito, mas quando aconteceu tudo isso, que meu pai me carregou no colo, que ele trocou minha fralda, que ele deu comida na minha boca, que ele atendeu ao chamado da minha criança interna, eu falo, de querer ser vista, a gente voltou a ter conflito de novo, né? Tanto que a primeira vez que eu dei os meus 2 primeiros passos foi o meu pai que estava ali me segurando também, né? Mas aí a gente começou a ter muito conflito, eu já tinha voltado para a faculdade, né, como eu falei, mas ainda de muletas, mas superando tudo isso, tinha voltado a trabalhar. E aí os conflitos chegaram e aí foi quando eu descobri o autoconhecimento. Aí foi quando eu tive contato com terapia. Eu falei, eu preciso resolver isso. A pessoa que eu mais tinha raiva da minha vida era o meu pai. Eu nunca tinha sentido tanta raiva de alguém como eu sentia a raiva daquele homem. E eu não entendia por quê. E esses sentimentos de raiva não são coisas que fazem parte de mim. Que é comum eu ficar sentindo, né? Acho que é comum do ser humano a gente ter essa dualidade de sentimentos. Mas quando isso perpetua, não é legal, né? Você via como uma reação emocional ali, né? E era muito forte. Aí, com 22 anos, eu saí de casa, fui morar sozinha. E eu lembro que foi depois de um conflito muito sério, assim, meu pai falou coisas muito feias, assim, e ele falou algo que eu só respondi da seguinte forma: o meu pai de verdade jamais falaria isso pra mim. E a minha mãe deu um grito: cala a boca, menina. E aquilo foi bem suspeito pra mim. Até os 7 anos eu não chamava ele de pai, mas ele me tirou da maternidade, me registrou no nome dele. E aí eu fui buscar terapia para resolver tudo isso, e a gente faz os movimentos sistêmicos e depois as coisas vão desenrolando, né? Assim como mostra na série Uma Nova Mulher. E até que num dado momento eu descobri que ele não era meu pai biológico. Depois de 25 anos, eu olhei para minha história, tá, eu não vim desse lugar, mas então da onde eu vim? E aí... Tá todo mundo aqui respirando com você, Amanda. É tipo assim, né? Volta. Quem que eu sou?
Exatamente. Tipo, eu tenho que me reconstruir depois de algo que mudou, impactou tanto a uma minha vida. apunhalada nas costas. E agora eu tenho que lidar com isso, e aí ali, mais um drible dentro de quadra, né? Tipo, meio que isso. Pra onde eu vou agora, né? Porque quando a gente não sabe de onde a gente veio, a nossa origem, a gente não sabe o que a gente é. Você leva um tempo muito grande pra saber quem você é. E tinha algo que eu nunca soube lidar muito bem, que é mentira. Eu não gosto de mentir, eu não gosto de gente que mente, não faz sentido pra mim. Só que é algo muito difícil de lidar. E aí hoje eu entendo, é porque mentiram pra mim por muito tempo. Então mentir é algo que é desafiador lidar, né? E aí tá, não é meu pai, mas como isso, né? E na época eu já não tava nem aqui, eu tava em São Paulo, trabalhando num outro local, um pouco antes da pandemia ali. E eu não tinha nem com quem conversar naquele momento. E aí eu lembro que eu comecei a chorar muito, né? Porque a informação chegou por telefone pra mim. Foi bem assim. E aí eu falei, meu Deus, não sei com quem conversar. E eu só senti Deus falar assim, você não tá sozinho, eu tô aqui. Você pode conversar comigo. Aí eu comecei a meditar, comecei a orar, comecei a honrar esse homem que, apesar de todas as dificuldades, ele ainda me deu um sobrenome, que é o Rúbio, né? E ele cuidou de mim e fez o melhor que ele podia com a consciência que ele tinha, não tendo uma obrigação. E olhando para minha mãe, eu falei assim, o que essa mulher enfrentou com 19 anos? Quais foram os medos? Quais foram as dificuldades para ela guardar um segredo que eu sei que pesa tanto para ela? Né? De novo, aquela Amanda com aquela força interior, sabendo que manter a calma, né, e olhar para a vida com uma outra visão, né, de não atacar, mas sim do que aquele momento tem a me ensinar, Exato. empatia para com os outros, que fortaleza, né, você passando por tudo isso e conseguir, enfim, atravessar, né, dessa melhor maneira dentro do possível, Sim, né? sim. E Amanda, sabe o que eu fiquei pensando aqui agora com você? É curioso porque as histórias elas vão se conectando, né? Então você conta que a tua mãe tinha 19 anos quando ela engravidou de você e passou por uma situação tão desafiadora, assim, no sentido dos sentimentos, do que estava acontecendo com ela, e acabou optando por tomar essa decisão, né? E o que te trouxe à tona a possibilidade de descobrir o teu pai foi aos 19 anos, quando você sofre um assalto, né? Exato. Começa aí, né? Então, assim, quanto que esse convite, né, da vida para você poder olhar para tudo isso, né, e não sobre definir o, o que é um pai ou não, ou quem criou, ou quem não, mas é como organizar todo esse sistema, né? Esse sistema que vem carregado de dores, de sensações, aonde a verdade inevitavelmente vai trazer algum tipo de alívio, né? Onde a verdade ela vai trazer uma organização interna para todos esses emaranhados, né, Amanda? Exato. E a importância também dessa desordem ter sido causada, Sim. né? Eu falo que o caos, ele precede a ordem, não tem jeito. Se você está vivendo um caos muito grande, saiba que o próximo passo é a ordem chegando, né? Então, para mim, apesar de doloroso tudo isso, e depois eu fiquei por 4 anos sem saber quem era o pai, porque minha mãe ainda não tinha coragem de me contar, mas respeitando muito o momento dela, esse ano foi o ano que eu conheci meu pai biológico, foi o ano que eu passei o primeiro Dia dos Pais com meu pai. E aí, né, fazendo um paralelo disso, esse ano é o ano que eu olho para toda a minha história e eu falo assim, não era para eu andar, eu ando, agora eu quero correr. E aí é quando eu começo o projeto Despertar de uma Campeã, né, trouxe uma equipe multidisciplinar e todo mês fazendo 5 provas de 5 quilômetros. E esse ano foram 6 provas de 5 quilômetros. Então é muito sincrônico, né, o meu lado que é mais paralisado é o lado direito, que é o lado paterno, e o ato de correr, né? O pai é o que leva para o mundo, é o que leva para a vida, né? Então tudo vai se fechando, né? Nesse ciclo. Vai. E eu queria saber um pouco, Amanda, sobre a fé. Você falou que Deus falou contigo, né? E falou que você não estava sozinha. Como que você enxerga a fé hoje, a tua fé e o quanto que ela também colaborou
com todo esse processo que você viveu? Pra mim a fé é tudo, ela permeia a minha vida, sabe? Ela é o chão do próximo passo que eu tenho que dar, né? Quando esse projeto nasceu mesmo, o Despertar de uma Campeã, ele não tinha nome, e eu falava assim, como é que eu vou falar nas redes sociais para as pessoas? Eu vou correr, tipo, é muita ousadia eu falar que eu vou correr, né? É uma afronta até, né, para medicina, para a ciência, dado a toda a gravidade da minha lesão, né? Mas sempre ouvindo essa voz de Deus falando assim, não, eu tenho uma grande missão para você. Você vai receber um milagre, ele vai se manifestar, mas eu preciso que você faça a sua parte, né? Então, o meu corpo mudou muito esse ano, eu evolui muito, né? E o nome chegou através de um sopro, meditando, o nome veio, eu falei, Deus, mas qual que é o nome, né? Eu não parei para pensar, escrever um nome, parei para meditar e contemplar e receber aquilo que Deus tinha para trazer. Então, o despertar de uma campeã não é apenas sobre o despertar da Amanda, mas é sobre o despertar das pessoas, de acreditarem que a vida pode ser mais, sabe? E que os desafios eles chegam para nos moldar, para nos lapidar, para nos ensinar. Então é assim que eu vejo a fé, como um combustível, sabe? Aquilo que te empurra e que te move, que te impulsiona, né? Mas a gente precisa acreditar, né? Então é isso que eu carrego hoje. E hoje esse, fazendo gancho, né, que a gente está falando do seu projeto, o Despertar da Campeã é é um dos seus projetos, É né? um dos meus projetos. Que ele está aí, né, tomando a sua forma, né, Sim. especialmente esse ano, né? E fala um pouco como é ele na prática, assim, o que é, como, enfim, como as pessoas podem participar ou encontrar ou saber mais também. O projeto, ele nasceu assim como um bebezinho que vai se formando, né, aos pouquinhos. E quando ele nasceu, a princípio era para minha superação pessoal, mas quando eu comecei a ir para as provas, as pessoas começaram a se superar, a se motivar, a querer ir comigo nas provas. E aí foi quando eu entendi esse chamado, né, que ele não era só para mim, mas que ele tinha uma missão muito maior. Então hoje o projeto Despertar de uma Campeã, ele vai além da superação da Amanda. Hoje ele vai tá se transformando, né? Mas eu tô trabalhando aí num infoproduto, onde as pessoas vão poder, através dele, ter mais saúde mental, saúde física, é um convite para essa transformação, né? Então agora é quando eu tô trabalhando em algo em prol das pessoas também, deixou só de ser o eu, né? Então o trabalho aumentou muito mais, né? E o meu desejo é que ele se torne uma grande plataforma, né, de acesso à saúde física, à saúde física e à saúde mental, né, para ajudar as pessoas a superarem os obstáculos que elas carregam, né. E aí, partindo disso, eu vou lançar agora um desafio de 21 dias, onde eu acompanho a pessoa a dar a ter esse impulso, esse início, né, de, tipo, ir para a vida. E envolve corrida, né? Colocando o esporte, Colocando o esporte. Que é uma coisa tão A base. especial, a base, Exato. né, para você. Exatamente. Uma grande escola, né? E hoje, né, eu fiz a minha transição da educação física para o universo das terapias e das mentorias, então todo esse conhecimento também abarca, né, o projeto, e a gente está aí com uma projeção de expansão a nível nacional com o projeto. Hoje eu sou embaixadora da Run Mulher, que é uma corrida do Hospital Bahia Sul, em Florianópolis. Então, março é a corrida, estarei lá, mas a gente está com uma projeção de essa corrida, ela caminhar pelo Brasil, né? Hoje eu tenho o Fredson Costa, que é o meu mentor no projeto, ele é um dos 10 melhores corredores no Brasil e 7 vezes campeão, né, da maratona da Disney. E em janeiro eu vou fazer a Run Disney em Orlando, vai ser um sonho. Incrível. Né? Que delícia! Mas não é sobre a Amanda, não é sobre a corrida, é sobre a missão. Claro. Sabe? É sobre a missão. E eu tava treinando um dia e eu fico nos estados de presença muito grande, assim, treinando. E eu sentia Deus falando, a sua história vai para todos os continentes, sabe? Porque aquilo que tem um grande propósito, uma grande missão de transformação, vai chegar em todas as nações. Vai chegar em todos os lugares. E é assim que eu vejo histórias que fluem. Acessando todos os lugares. Muito bom, E aí né? é onde você vai colocando, transformando, a gente falou lá no começo, a sua dor, né, em força, esse ouse sonhar, né, tá intrínseco em tudo que você tá falando.
E eu acho que só uma coisa eu não poderia deixar de falar, porque a nossa vida, né, é integrada e você também é casada e você também é mãe, né? Sim. Só conta assim brevemente, enfim, como são esse pontinho, né? Eu acho que só a minha história daria uma série. Né? Essa questão de, né, hoje eu ainda tenho uma deficiência, mas eu nunca me senti menos mulher por possuir uma deficiência, sabe? Eu amava usar salto alto, hoje não é a realidade, eu uso o sapato que eu consigo andar, não é o que eu escolho, né? E são coisas que mexem com a mulher, né? Mas eu nunca deixei isso me abalar, então meu marido chegou com um grande presente, assim, na minha vida, no momento que eu sempre falei que eu não ia casar, que eu não ia ser mãe. E eu fui entendendo que, na verdade, eu tinha muitos traumas ali, de ver tudo que minha mãe vivenciou, né? As referências que eu tinha do que era o amor era algo muito doloroso, então eu não queria evitar a dor, né? Mas aí eu fui entendendo tudo isso, fui me curando, e aí meu marido simplesmente apareceu, assim, na minha vida. Sabe? Quando eu tava conectada com o universo de que eu mereço ser amada, eu recebo o amor, eu me abri a isso. E no meio daquele processo, depois de acidente, de Isso, tudo, né? depois já aí de 7 anos, faziam 7 anos, né? Faz 3 anos e meio que a gente casou. E aí, 3 meses depois, a gente decidiu que a gente queria ter um filho. A gente tinha um chamado divino para isso. Sempre soube que ia ser mãe do menino, chamado Rafael. E aí, o Rafa chegou, né? O Rafa hoje tem 2 anos e meio. E o casamento, a maternidade, foi mais um agente de transformação para tudo que eu venho vivenciando hoje. Então, hoje eu tenho um motivo a mais para realizar esse sonho de correr, né? Porque aonde bate em mim hoje, onde que é a minha ferida? Não conseguir correr com meu filho. Saber que se eu estiver sozinha com ele na rua, ele pode se machucar porque ele pode correr e eu posso não conseguir pegar ele. Então isso para mim é um grande combustível de falar assim, a minha única alternativa é correr, é andar normal. Eu não tenho um plano B. Eu só tenho esse plano A, né? Então ele chegou para ser mais um impulso de força, né? E ele fez a primeira corrida dele aos 2 anos. Eu fiz uma corrida no Morumbi e sempre foi um sonho pro Morumbi, porque eu sempre fui São Paulina, não tinha realizado esse sonho de conhecer o Morumbi. E aí esse ano eu fiz a Tricolor One. E ele correu os seus primeiros 50 metros com a camisa do São Paulo. E ele olha pra mim e ele só quer correr, quer ir pra academia. Sim. Falei assim, filho, tá chegando as férias, você vai ficar com a mamãe em casa. Aí ele falou assim, eu quero ficar com a mamãe na academia. Academia. Né? Já tá sendo influenciado, né? Então é muito gostoso vivenciar isso, né? Amanda, se você pudesse deixar, né, uma mensagem assim para nós, sobre o que é para você ser uma campeã, como é que você falaria assim para nós? O que é ser campeã, Amanda? Acho que é um resumo de tudo isso que eu trouxe, sabe? Acho que ser um campeão não é só dentro do esporte, você ir lá e subir no pódio e ganhar um troféu ou receber uma medalha, mas são as pequenas conquistas que você carrega no dia a dia, as pequenas superações do dia a dia, sabe? A gente que é mulher tem tantas demandas na vida, né? É aquele dia que você olha e fala assim, poxa, eu não dei conta de tudo hoje, mas eu dei o meu melhor. E você se parabenizar, é você se enxergar, sabe? Diante das adversidades que chegam, você não ter medo delas, sabe? Você fazer o medo ter medo de você e você superar isso. Pra mim, isso é ser um campeão. Essa é a mentalidade da superação, né? Sim. É assim que eu vejo. E cada pessoa vai ter a tua própria superação a ser vivida. E é interessante falar isso porque muitas vezes a gente se compara, né? E talvez as pessoas possam olhar para a sua história e falar, nossa, pode usar ela de 2 maneiras, né? Nossa, olha tudo que ela passou e aí se diminuir em relação à tua história e achar que a história dela talvez não tenha um Valor, ato de né? superação ou valor, ou ela pode olhar para sua história e falar, bom, se a Amanda se superou assim, eu também posso. Nas Se minhas inspirar. superações, nas minhas superações diárias, dentro da minha história, dentro do que é superação para você, porque como você mesma falou, né?
Essa é a tua história, foi assim que as coisas se desdobraram para você e essa é a tua missão. Mas talvez o convite é para que cada uma possa encontrar a própria missão, para que cada uma possa entender o que é se superar dentro da tua própria história, dentro da tua própria vivência, porque é isso que o quadro quer nos convidar, né? O quadro Histórias que Fluem. E esse ponto que você trouxe, ele é extremamente importante, né? Por exemplo, eu vou para uma corrida, eu sempre sou a última a chegar. E nesse momento eu sei que eu sou a última devido à questão física, né? Mas eu nunca me sinto pequena. Porque quando eu olho para minha história, me comparo à minha história, se compara assim, a você mesma, a mim mesma, eu sei que eu dei o meu melhor, sabe? Então acho que a corrida ela mostra isso também, sabe? Esse ponto de que você tá na sua corrida, você tá na sua jornada de vida e essa comparação tem que ser de você com você mesma. Então eu sei que cada passo vale muito dentro de 5 quilômetros para mim, porque eu não andava, porque eu não mexia. Então por isso que eu gosto muito de olhar, de revisitar a minha história, a minha genealogia, e quando eu olho isso de uma forma ampla e falar assim, nossa, quanto eu me superei com relação aos meus ancestrais, mas não significa que eu sou melhor do que eles. Sim. Né? Então acho que isso é o importante. É por eles também. É por eles também, porque quando a gente vai para esse viés de comparação, sai dessa que é furado. E eu acho que esse quadro quer convidar vocês a como é que, olhando para a história da Amanda, você se aproxima da tua história. Como é que, olhando para a história da Amanda, você se conecta ainda mais com você. Então, como é que você se deixa se atravessar por todas essas vivências e experiências e trazer uma reflexão para a tua própria vida? Então, para pensar agora no que você está sentindo, no que você está vivendo e traga esse olhar da história da Amanda para a tua ótica e para o que você quer fazer com a tua história agora. E para a gente caminhar aqui, né, para o nosso final, me chama a todo momento a atenção nossa história, isso, né, da superação, isso de fazer diferente com algo que muitas vezes poderia ser, mais drástico, algo assim. E você usou toda a sua história, toda a sua força, toda a sua superação, seus aprendizados para, assim como você comentou, para uma missão maior, né? Para servir, você foi, vamos chamar assim, empacotando todas essas coisas em formato de trabalho, né? Em formato, seja no projeto da Campeã, né? Seja com seus atendimentos, e aí eu comentei lá sobre palestrante. Então, para a gente finalizar aqui, fala um pouco sobre como você está servindo isso, né, para fora, ou enfim, algo nesse sentido. Esse ano eu criei a minha mentoria, se chama Mentoria Movimento Vida Sistêmica, onde eu trago esse olhar mesmo, sabe? De você se reconhecer como um ser integral e de ajudar você a superar os obstáculos que você está passando, né? Seja em qualquer área da vida, né? Eu sei que é possível dar novos significados às histórias que a gente vive. Então a minha mentoria, né, individual, ela vem justamente para ajudar nisso. Eu também tenho um trabalho de constelação sistêmica, faço os atendimentos tanto individuais quanto em grupo, então eu tenho um grupo semanal que está rolando, né, de constelação. E eu falo que essa campeã não teria nascido se, né, não teria despertado, na verdade, se não fosse esse trabalho. Então, qual que é o caminho? Esse é um caminho, né, para quem quer se tornar um campeão também. E agora eu tô ativando aí essa frente de palestras, né, eu sei que eu tenho uma missão com isso, não tem jeito, né. Então, hoje eu também sou palestrante e hoje também eu desenvolvi um treinamento que se chama Mindset de Campeão, voltado mais para o universo corporativo, para desenvolvimento de equipe. Então, essa é a nova frente também que eu passo a assumir. Esse ano agora eu quero cada vez mais ativar isso. E eu sei que cada vez mais eu estarei menos atendendo individualmente as pessoas, né? Eu quero cada vez mais atingir mais pessoas. Exato, atingir mais pessoas, né? Então, às vezes eu abro alguns workshops também, voltado para mulheres que querem trabalhar aí a sua cura do feminino, né? Através das ferramentas sistêmicas. Então, meu trabalho tem sido pautado dentro disso hoje, né? E aí o projeto Despertar de uma Campeã.
Muito bom, Amanda. Incrível. Muito obrigada. Foi um prazer, assim, uma honra. A gente falou isso milhares de vezes, mas é porque é o que a gente sente mesmo. Então, muito obrigada. A sua história, assim, nos toca, nos emociona muito. Então, é uma alegria mesmo, uma alegria sem fim ter você aqui e aprender tanto. Obrigada por nos ensinar. Poderíamos ficar aqui, né, muito Sim. tempo, mas acho que a mensagem fica, né? E falando em mensagem fica, deixa uma mensagem aqui pra gente fechar esse episódio. A minha mensagem final é: ouse sonhar, não importa o tamanho dos seus sonhos. Quando a gente acredita, a gente tem fé e a gente se permite se deixar levar por algo maior, o mundo fica pequeno para nós. É isso que eu sinto, o mundo cada vez mais ficando pequeno para mim, né? E então que você acredite nos seus sonhos. Uma pessoa que não tem sonho é uma pessoa que não tem vida. Então comece a sonhar, porque a sua vitalidade também vai aumentar. Acho que essa é a mensagem. Muito bom, querida. Obrigada. E a gente espera vocês no próximo quadro. Até lá. Beijo. Até, Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.